Irmãos, 2 Timóteo 2, algumas semanas nós já lemos o capítulo 2 inteiro, nós já compartilhamos o capítulo 2 praticamente inteiro. Eu queria voltar no versículo 11 ao 13, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Só esses versículos. Irmãos, eu separei esse texto em 4 partes. A primeira parte é: se morremos com ele, essa é uma parte. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Essa é a primeira. Depois é: se perseveramos, com ele reinaremos. Essas duas primeiras frases são duas certezas do Senhor. São coisas que não mudam. Se morremos com ele viveremos. Se perseveramos. As outras duas frases que diz: se o negamos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Essas duas outras frases são alertas. E eu queria começar primeiro falando da primeira parte, que diz: se morremos com ele viveremos. Vamos abrir em Romanos 6. Por que abrir em Romanos? Porque aqui diz: se morremos com ele. E o que significa morrer com Cristo? Às vezes parece que até não faz sentido, né? Se morre, nós também vivemos com ele. Mas o texto de Romanos 6 explica bem isso. A partir do verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Esse texto explica bem que essa morte com Cristo, isso é uma tipificação no batismo. No batismo nós morremos com Cristo. O nosso velho homem é morto. Quando nós descemos as águas, quando subimos as águas, mas aqui diz: se morremos com ele. Será que é capaz, irmãos, de morrermos sem ele? Ou seja, ou sermos batizados só ser algo, não ser algo verdadeiro? E o pior que isso existe. Pode acontecer, irmãos, isso nós vemos por aí. Muitas pessoas são batizadas, muitas pessoas até reúnem, só que elas não são verdadeiras cristãs. Elas não morreram com Cristo, elas só desceram as águas. Porque aqui diz: se morremos com ele, também com ele viveremos. Esse também é um sinal. Aquele que morre com Cristo, se ele não vive com Cristo, se Cristo para ele não é uma vida diária, uma vida prática, então ele não morreu com Cristo. E esse também é algo que nós devemos não somente avaliar os outros, mas também nos avaliarmos. Porque quando nós não vivemos de acordo com a palavra do Senhor, não vivemos com Ele, nossa vida cotidiana, isso acaba mostrando também que nós não, verdadeiramente... Eu queria passar agora para outra frase que diz: se perseveramos, também com ele reinaremos. Tem outras versões que diz assim: se sofremos, com ele reinaremos. Queria aproveitar que está em Romanos 8,
Romanos 8, do versículo 17 e 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Aqui diz que se sofremos, com Ele reinaremos. Aqui diz que os sofrimentos não são comparados com a glória do Senhor. Se é certo que sofremos por causa de Cristo, perseveramos em Cristo, é certo que com Ele reinaremos. É certo que com Ele nós vemos também os servos do Senhor, Paulo e os outros servos do Senhor. Nós vemos também na história da igreja muitas pessoas morrendo, sofrendo, sendo torturadas por amor a Cristo. Elas tinham uma certeza, que elas morreram com Ele, vivem com Ele e com Ele reinará. Eles sofreram, perseveraram até o fim. É dito na história da igreja que muitos irmãos, eles iam para a fogueira, eles iam ser torturados, eles iam cantando salmos, eles iam cantando e louvando a Deus, com tanta certeza que eles estariam com Cristo. Aquilo era um sinal muito evidente, que aqueles irmãos morreram, viveram em Cristo, estão sofrendo, perseveram em Cristo, com a certeza que estarão. Irmãos, vamos passar agora. Se o negamos, também Ele nos negará. Eu queria ler com os irmãos 1 João 2. Aqui, nesse texto, irmãos, nós estamos lendo: se morremos, com Ele viveremos, se perseveramos, com Ele reinaremos, e depois diz: se o negamos, Ele nos negará. Às vezes parece um pouco confuso, né? Porque Ele nos negará, né? Por isso que eu digo que essas duas últimas frases são alertas para nós. São motivos, são avisos para nós. E olha o que diz em 1 João 2:23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, aqui é evidente que aquele que nega o Senhor, esse já não tem o Pai, nunca teve o Senhor. Ele nunca foi do Senhor. Aquele que nega a Cristo, de fato, ele não morreu com Cristo. Ele não vive com Cristo. Porque aqui diz, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E no versículo até mesmo 22, também diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E nós vemos, irmãos, um exemplo na palavra do Senhor. A palavra diz que Judas era o filho da perdição. Ele traiu o Senhor, ele negou, traiu, fez tudo o que podia para que o Senhor fosse preso. A palavra diz que ele era o filho da perdição. E quando eu digo que são alertas, irmãos, é porque nós podemos cair nesses erros de negar o Senhor. Nós podemos trair o Senhor. Eu queria ler aqui também Lucas, que fala também de negar. Lucas 12, versículo 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos. Esses são, o que eu disse, irmãos, são os alertas. Aquele que nega o Senhor é aquele que é um ímpio. Ele nunca conheceu o Senhor, ele nunca esteve com o Senhor, nunca morreu com Cristo, nunca viveu com Cristo, esse nega. E como nós vimos em João, aquele que nega é mentiroso. Aquele que nega é o anticristo. Esses são os sinais do anticristo. Aquele que nega o Senhor, porque é mentiroso. Mas irmãos, se nós formos sinceros conosco, com a nossa vida prática, nós vamos ver que nós negamos o Senhor. Nós
nós, de alguma maneira, em menor grau, nós traímos o Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Só que é muito interessante que o final dessa frase diz, se formos infiéis. Ele não pode negar a si mesmo. Por mais que nós morremos com Cristo, com Ele viveremos, muitas vezes padecemos, sofremos, temos a certeza que com Ele reinaremos. Mas nós estamos nessa última frase, se formos infiéis, porque nós somos infiéis. Nós não levamos a palavra do Senhor como deveríamos, nós não vivemos como deveríamos. Tem uma palavra do irmão do passado que ele diz assim, eu não sou o que eu era, mas eu ainda não sou o que eu deveria ser. O Senhor realmente me transformou. O Senhor me mudou completamente, regenerou o nosso coração, mas todos os cristãos têm esse mesmo sinal, essa mesma consciência, não por exigência própria, mas por causa de quem Cristo é, porque Ele é fiel. E quando nós olhamos para Cristo, nós devemos dar o nosso melhor. Só que o nosso melhor também não é suficiente, porque Ele merece muito, muito mais. E é tão interessante, irmãos, porque eu disse de negar, nós vimos que Judas negou, só que ele era o filho da perdição, ele era aquele que ia negar para a perdição. E nós vemos Pedro negando o Senhor na frente dos homens. Ontem o irmão até comentou da passagem de Pedro, que Jesus disse, Satanás vos pediu para vos peneirar, mas eu roguei por ti. Nisso nós vemos, irmãos, a infidelidade de Pedro, a infidelidade do homem. Nós vemos a fidelidade do Senhor. Por mais que nós somos infiéis, Satanás pede para nos peneirar, para nos pressionar, para nos tentar a todo momento, mas o Senhor roga por nós. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Essa é uma certeza que nós temos, porque nós somos, como foi dito ontem, nós somos tentados, somos provados a todo momento. E nós, quando Ele foi tentado, Ele venceu. Nós não somos vencedores por nós mesmos. Quando nós somos tentados, nós caímos. Sempre. Nós, muitas vezes, às vezes, só não caímos de vez porque o Senhor roga por nós, porque o Senhor nos segura. Porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos em abismo ou por outro abismo. Isso se não fosse o Senhor. Porque nós de fato somos. E eu queria ler Efésios 5:27, que mostra a fidelidade do Senhor. Porque o Senhor não depende da nossa fidelidade. Não é porque nós somos fiéis é que merecemos o Senhor. Não é porque nós cumprimos todos os mandamentos do Senhor aqui na terra, nós iremos merecer. Não. O Senhor irá agir. Morremos com Ele, vivemos com Ele, reinaremos com Ele, porque Ele é fiel. Em Efésios 5:27 diz, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É o Senhor quem apresenta a igreja, sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem nada. É o Senhor que nos apresenta, porque nós, na verdade, somos infiéis. Mas Ele permanece fiel. Em Judas 1, vocês não precisam abrir, mas aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O Senhor irá, na sua glória, Ele irá nos apresentar sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem nada semelhante. E aqui diz que porque nós estaremos com Cristo, com Ele. É Ele que irá nos apresentar. Irmãos, agora caminhando para o final, eu queria só uma última coisa. Nós vimos aqui, nesses 4 versos que eu li de 2 Timóteo 2,
e diz: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Nesse texto diz 3 vezes com Ele. Com Ele, com Ele. Por que, irmãos, que eu estou querendo frisar isso? Porque assim, o mais importante das nossas vidas, o mais importante de morrer com Cristo, viver com Cristo, reinar com Cristo, não é essas coisas em si mesmas, mas é de estar com Ele. Muitas vezes, às vezes parece que ir para o céu é mais importante do que estar com Ele. Reinar com Cristo, reinar 1000 anos com Cristo, às vezes parece que é mais importante do que estar com Ele. Mas o mais importante para o cristão não é reinar, nem sofrer, como nós vemos aqui, mas é estar com Ele. O cristão que morre, ele morre com Ele, ele é feliz, porque está com Ele. O ladrão da cruz, quando o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O mais importante, o mais incrível daquela frase não é o como pode um ladrão morrendo na cruz, ele diz: ainda hoje estarás comigo. Muitas vezes o irmão Frank é o que mais diz essa frase. Ele diz: o paraíso para nós é estar com o Senhor. E essa é uma realidade. O nosso paraíso, tanto aqui na terra, quando nós vivemos como nós lemos em Romanos 8, os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória que será revelada. Mas nós vivemos uma parte da glória aqui, que é estar com Cristo. Nós vemos na Sua palavra, o Senhor abre a Sua palavra para nós, abre os nossos olhos, muda o nosso coração, trabalha em nós, trabalha na nossa família. Algumas reuniões passadas, nós vimos os meios da graça do Senhor, que estar entre os irmãos é tocar o Senhor, é o próprio Senhor. A Sua palavra, orações, oração coletiva, oração individual, isso é estar com Cristo. Isso é viver em Cristo. Como nós lemos também, isso é uma novidade de vida, uma nova vida. E isso é o mais importante, estar com Ele. Eu queria, para finalizar, ler em Filipenses 3, diz praticamente todas essas frases. Fala de morrer, fala de ressurreição, fala de estar com Ele. Filipenses 3, a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, verdadeiramente considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero destacar aqui que algo que no versículo 9 diz: e ser achado nele. No versículo 10 diz: conformando-me com ele. Em João 11, irmãos, quando Lázaro morreu, Marta e Maria ficaram inconsoláveis, né? Elas ficaram muito tristes. E o Senhor não estava presente. Quando o Senhor chega, e Marta chora, né? Para o Senhor, meio que reclama: o Senhor não estava aqui. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Maria, é dito que Maria ela estava com os judeus estavam consolando ela. Quando ela soube que Jesus estava lá, ela saiu correndo e foi até Jesus e se lançou aos pés de Jesus. E os judeus pensavam que ela estava indo no túmulo, mas quando a encontraram, ela foi achada aos pés de Cristo. E nós devemos ser assim, irmãos. Nós devemos ser achados nele. Quando alguém nos encontra, devemos ser achados nele, conformados com ele. O que eu disse, o paraíso para nós é estar com Cristo. O reinar
Não é o reinar que é mais importante, que sermos glorificados, a ressurreição dos mortos, mas é estar com Cristo, estar com Ele, ser achado nele. E que isso seja um alerta para nós, irmãos, que venhamos meditar nessas coisas. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Amém, irmãos. É isso. Irmãos, vamos voltar lá em 2 Timóteo 2, 11. Fiel é esta palavra. Então, tudo que está dito aqui é fiel e acontecerá, certo? Nosso irmão já expôs os versos, mas eu quero dizer que existem duas maneiras de interpretar. É claro que só existe uma interpretação correta, mas são feitas algumas leituras deste verso, algumas interpretações destes versos. Quando o apóstolo Paulo coloca, se já morremos com ele, há uma condição aqui, né? É se. Se morremos com ele, também viveremos com ele. E aí o Bruno foi lá para Romanos 6, onde ele dizia sobre o batismo, que o batismo é um símbolo do morrer com Cristo. Só que este símbolo é um símbolo externo, né? Qualquer um pode descer as águas do batismo. Ele é externo. Qualquer um pode descer as águas do batismo. Aquele que realmente morreu com Cristo, não só desceu as águas, mas nasceu de novo, teve uma mudança interior. O batismo, ele simboliza isso. E muitas pessoas podem descer as águas sem serem... Então, quando Paulo coloca isso, fiel é esta palavra, e ele coloca uma condicionante aqui, o texto refere-se a se a pessoa é uma cristã verdadeira ou não. É isso que Paulo está colocando aqui. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ou seja, se uma pessoa é uma cristã verdadeira, realmente nascida de novo, que morreu com Cristo, vai viver com Cristo. É isso que o texto está dizendo aqui. Então, o que está sendo contrastado aqui são crentes verdadeiros e crentes falsos. Aqueles que morreram com Cristo viverão com Ele. Mas e se não morreram com Ele? Não viverão com Ele. Certo? Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Agora, o oposto é verdadeiro. Se não morremos com Ele, isso fala da nossa união com Cristo em sua morte, fala do nosso crer em Cristo, nosso batismo, estar unido. Quando uma pessoa crê em Cristo, ela se une a Ele. E essa união com Ele é a união na sua morte e ressurreição. Quando a gente se batiza, que é o ato externo, apenas simbólico, mas ele fala de uma realidade espiritual que aconteceu. Eu me uni a Cristo. Aquela morte que Cristo morreu na cruz é a minha morte. Eu me uni a Ele. Eu morri com Ele. Eu vou viver com Ele. A garantia da nossa vida com Cristo é a nossa união com Ele. É o que Ele fez. Então, se uma pessoa passa apenas a frequentar reuniões, mas nunca realmente creu, nunca houve realidade espiritual, ela não vai viver com Cristo. Não vai. O texto aqui, como eu disse, há duas interpretações. Ou nós colocamos cristãos verdadeiros e cristãos falsos em oposição, aqueles que são meramente cristãos nominais, ou as pessoas fazem outra distinção, da qual eu não concordo e não consigo enxergar assim em toda a Escritura. Eu não consigo enxergar assim. Lendo toda a Escritura, é de cristãos mais fortes e cristãos mais fracos. Cristãos melhores que outros e cristãos piores que outros. Não consigo enxergar assim. O texto diz, se morremos com Ele. E quem é que morre com Ele? Todo cristão verdadeiro que nasceu de novo, morreu com Cristo. Todo cristão que nasceu de novo, morreu e se uniu a Cristo. E também vai viver com Ele. Todos. Absolutamente todos. Agora, o que nós temos que distinguir é, por exemplo,
Pedro e Judas, que foi citado aqui. Quem era verdadeiro crente? Pedro ou Judas? Mas ele estava com o Senhor, Judas. Ele andou com o Senhor. Até quando saía para fazer milagre, Judas estava junto. Mas ele era verdadeiro? Realmente o seu coração foi transformado? Não, não foi. Não foi. Por isso há uma diferença quando Judas cai e quando Pedro nega ao Senhor. Quando Judas trai e quando Pedro nega ao Senhor. Porque Pedro negou ao Senhor por causa da sua fraqueza. Mas ele se uniu a Cristo, ele cria em Cristo. Houve uma obra real do Espírito Santo na vida de Pedro. Por mais que ele tenha negado, e parece estranho, né? Se o negarmos, por sua vez, ele nos negará. Parece estranho que, poxa, mas Pedro negou. Então não faz sentido. Pedro negou e foi restaurado. Mas é que esse negar é um negar completo, total e final. Como Judas. Judas negou completa, final e totalmente a Cristo. É isso que o Senhor diz. Se vocês me negarem diante dos homens, eu vos negarei diante do Pai. É esse negar completo, final e total. Porque os crentes, durante as suas vidas, em muitos momentos, eles negam o Senhor com suas atitudes. Eles traem o Senhor, como o irmão disse. Mas isso não é final, não é completo, não é total. Porque o Espírito Santo que os regenerou, que fez uma obra no coração deles, é incansável. E ele faz com que as lágrimas amargas escorram, viverá com ele. O Senhor jamais perderá as suas ovelhas. O Senhor jamais. E a união do povo de Deus com Cristo, esse que é o cabeça e nós que somos o corpo, é uma união inquebrável. Não dá para o cabeça estar desunido do seu corpo. Uma vez que eu morri com ele, uma vez que eu me uni com ele, eu sou dele para sempre. Eu vou viver com ele para sempre. Aí o versículo 12 diz: se perseveramos, também com ele reinaremos. E aí é outra questão que colocam aqui. Duas formas. Uma interpretação vai dizer: existem crentes que perseveram e existem crentes que não perseveram. Existem crentes que são mais vencedores do que outros porque eles perseveram, enquanto outros crentes não perseveram. E por isso, porque aqueles crentes perseveram mais do que outros, é que eles reinam. Eu não vejo base neste texto para dizer essas coisas, e nem em nenhum outro texto. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus, o Espírito Santo, salva um homem, este homem jamais será abandonado. O Senhor vai apresentar uma igreja gloriosa, o Senhor santifica e o Senhor vai completar a obra que ele começou. Ah, irmão, mas não tem crente que é diferente? Não tem crente que frutifica mais? Não há dúvidas. Não há dúvidas de que existe responsabilidade humana. De que existe algo que eu faço. Não há dúvidas. E que, no final das contas, não há dúvidas disso. A palavra é clara sobre isso. Haverá diferença de galardão. Agora, é possível dizer que um crente passa a sua vida sem perseverar? Um crente verdadeiro não perseverar? Não. Não. Um crente... O que acontece na vida de um crente quando ele não está perseverando no caminho do Senhor? Quando ele está ofendendo ao Senhor? O que acontece na vida de um crente? Porque o texto diz: se perseverarmos também com ele... Ah, mas eu conheço uns crentes aí que não perseveram, não. Eles vivem de qualquer jeito, vão levando a vida, vivem no pecado. Primeiro que isso, segundo o apóstolo João, é impossível. Que aquele que é nascido de Deus não vive, ele peca, mas não vive na prática do pecado. Veja que há algumas impossibilidades aqui. Um nascido de Deus não pode viver rotineiramente, constantemente na prática do pecado.
O nascido de Deus não vive ele peca, mas ele não vive na prática. Mas voltando ao ponto lá, se o Filho de Deus, crente, nascido de novo, está pecando, não está perseverando, você vê aqui, não persevera, o que o Senhor vai fazer com este? Hebreus 12 nos fala disso. Hebreus 12, versículo 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Ah, mas aquele ali não está perseverando, aquele crente ali, ó, fraco, não persevera. Espera aí. Todos os filhos de Deus, se eles não estão participando da correção de Deus, eles não são filhos, eles são bastardos, não são filhos. E é para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se um filho de Deus não está perseverando, Deus vai aplicar as suas disciplinas neste filho. É claro que ele perde muito com isso. Ele poderia estar frutificando muito mais, servindo, mas se ele não está, o Senhor vai discipliná-lo, para que ele persevere, para que ele participe da sua santidade. O texto vai continuar dizendo. Veja, versículo 10. Pois eles, aqui ele vai falando... Não, versículo 9, eu pulei um. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Todos os filhos de Deus participam da disciplina do Senhor, para serem participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o manco, antes seja curado. Então aqui o texto diz, se perseverarmos, eu não estou aqui dizendo das posições que haverão no reino, porque também me parece pelas Escrituras claro, que as posições em que cada um vai receber no reino, têm relação sim, com o que fizeram, com o que praticaram e com a fidelidade com que serviram ao Senhor. Outra coisa diferente é dizer que um crente verdadeiro no Senhor não tem parte no reino. O texto não diz isso. Ah, mas o texto diz que é só se perseverar que reina. E eu acabei de ler em Hebreus 12 que todos os filhos de Deus participam da disciplina para perseverarem. Todos participam da disciplina para serem santificados. E se não está em disciplina, não pertence ao Senhor. É bastardo. Por isso, este texto aqui, como eu disse, há duas interpretações. Ou nós interpretamos que este se, essa condicional se é crente verdadeiro ou se é falso. Ou a outra interpretação, se é um crente verdadeiro e mais forte ou é um crente meia boca. Mas quem morre com ele são só os crentes verdadeiros. E toda a construção do texto é sobre crentes verdadeiros ou crentes falsos. Toda a construção do texto é feita assim. Era isso que eu queria compartilhar, e isso, na verdade... mas dizer isso não é para você viver do jeito que você quiser e então no fim dizer que você vai reinar. Não. Pelo contrário. É dizer o seguinte:
Somente os crentes verdadeiros e aqueles que perseveram é que são verdadeiros e que reinarão. Aqueles que não, eles precisam ver se eles realmente foram eleitos por Deus e se realmente nasceram de novo. Se eles realmente são crentes. Se eles realmente pertencem a Cristo. Aí a questão de posições no reino ou não é uma outra questão que tem a ver com a responsabilidade, com o que cada um tem feito daquilo que tem recebido do Senhor. Mas a segurança do crente é estar com Ele. A segurança daquele ladrão que não teve tempo algum, mas ele estará com Cristo. O galardão dele vai ser igual ao de Paulo? Não, né? Não vai. Paulo serviu muito, mas ele estará com Cristo. Ele estará com Cristo. Perfeitamente justificado. Então, aqui neste texto existe muito conforto, muito consolo, porque se nós morrermos nós estaremos com Ele, porque se perseverarmos, e todo crente verdadeiro persevera, vamos reinar com Ele. E existem as advertências, não sejamos infiéis. E se somos infiéis, Ele permanece fiel. Há uma passagem em Tessalonicenses, só para eu concluir aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Veja, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Graças a Deus, nós temos a nossa responsabilidade. E nós queremos servir ao Senhor, mas fiel é aquele que nos chamou, que vai fazer. Aquele que começou a boa obra, a completará. E todo verdadeiro filho de Deus vai perseverar. Vai perseverar. E se não estiver perseverando, participará da disciplina. Receberá a disciplina do Senhor, para que ele seja santificado, para que ele persevere no caminho. E se ele não tem isso, ele não é um filho de Deus. Graças ao Senhor por